Fala galera, meu nome é Caio Oliveira, sou jogador profissional de pôquer, mais conhecido como Caio Brás, e hoje eu vou contar um pouco da minha história no pôquer, desde que eu comecei a jogar em 2015, quando eu perdi durante 3 anos, até eu me tornar lucrativo e ser vice-campeão mundial, top 1 Brasil em Sitting Goal geral e número 1 do mundo em Sitting Goal Single Table. Se você quer saber um pouco mais como foi essa trajetória, fica por aí que a gente vai ter muita coisa para falar. Bom, eu falei que eu comecei a jogar poker em 2015, mas eu conheci o jogo em 2007, no colegial, estava no terceiro ano. Teve um dia que um aluno levou uns feijões lá em um baralho para a gente brincar, e a gente formou uma rodinha ali de 5 alunos e começou a jogar. Inclusive eu ganhei aquele torneio naquele dia, mas com certeza foi sorte de principiante, porque eu não sabia o que estava fazendo. Só que a partir daquele dia eu não dei tanta bola mais pro jogo, não levei a sério mais. Para mim foi só uma diversão ali, uma brincadeira no colégio, e acabei deixando quieto. Depois de alguns anos, em 2015, aí sim, quando eu entrei para trabalhar numa multinacional, era uma fábrica de rações, eu ia trabalhar como faturista, que era o cara que liberava as notas para os motoristas que saíam carregados de ração. Então o caminhão entrava, carregava, saía e eu fazia a nota para entregar para o motorista com os dados do cliente, o que o cliente estava comprando, etc. E o horário que eu ia fazer era da 1 às 10 da noite. Só que o carregamento, ele acabava sempre antes, às 9, às 8, porque sempre que acabasse o carregamento, tinha que ter alguém para faturar a nota ali, esperando. Então o nosso horário sempre ia um pouco depois do horário do carregamento. E tinha dia que o carregamento acabava às 7, às 6, até às 5 da tarde. E aí você fazia o que tinha que fazer, ele que estava pendente, e ficava o resto do tempo livre. E o rapaz que trabalhava naquela função de faturista, que eu ia ficar no lugar dele, ele levava o notebook dele e quando acabasse o carregamento, ele não tinha mais nada para fazer, ele abria o notebook e ficava jogando poker. E foi ali que eu me interessei mais pelo jogo, porque eu via ele jogando, ele me ensinava um pouco as regras, a gente conversava, e eu me interessei um pouco mais pela coisa. Fui pesquisar mais sobre isso, fui ver alguns vídeos no YouTube, e aí eu acabei baixando o PokerStars também no meu computador e passei a jogar mais. Como ele me ensinou a jogar mostrando aquela binha que tem no Sit and Go, do PS, eu acabei abrindo por ali também e comecei a jogar os seeds que tinham. E aí eu jogava os seeds de 90, de 180, de 360, de 990 jogadores. Eu gostava dos seeds maiores. Só que era play money, dinheiro fictício. Ele não jogava valendo dinheiro real e eu também não jogava. Até porque eu nem sabia que tinha como jogar. E aí eu fui jogando play money, fui jogando, fui fazendo dinheiro. Fiz uma boa grana lá no dinheiro fictício do PS, ó. Fiz mais de 1 milhão jogando Play Money no PS. Tava achando que eu era o cara, né? Nem sabia o que tava fazendo. Até que um dia eu descobri que dava para jogar dinheiro real no PokerStars. E aí eu fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, se eu fiz 1 milhão de dinheiro fictício, por que eu não posso fazer no dinheiro real, né? Doce ilusão, né? Mal sabia eu que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Porque no Play Money você tá jogando com pessoas que também não sabem jogar direito, é um bingo total. Você pode pegar dinheiro no caixa a hora que você quiser, lá quantas vezes você quiser, depois que você quebra. Então tem 20 mil sempre disponível para você pegar lá, pôr no seu caixa. Então ganhei 1 milhão, mas devo ter quebrado várias vezes antes também. Se fosse fácil assim, né? Cada vez que você quebra, você pegar 20 mil, pô, tava todo mundo bem. Sem contar que não tem a pressão do dinheiro também, que quando você tá perdendo, né? Você não tem pressão nenhuma, você tá lá brincando, se divertindo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive eu nem indico para quem está começando a jogar para jogar dinheiro fictício, porque realmente não, não tem nada a ver. É melhor você colocar um pouco de dinheiro no PS ou em algum outro site e jogar o mais baratinho que tiver lá para você treinar. A menos que você não saiba nada, não saiba as regras, você quer tá aprendendo agora as regras, quer começar a jogar, entender como que funciona o jogo. Tudo bem, aí você entra lá para conhecer o jogo, para saber como joga. Mas depois que você já sabe, se você quiser se aperfeiçoar melhor, treinar mais sua técnica, aí teria que ser o dinheiro real mesmo que seja os mais baratinhos, porque o Play Money não dá para você ter parâmetro nenhum. Bom, a partir daí eu fiz meu primeiro depósito no PS, coloquei alguns dólares lá e comecei a jogar os mesmos sitting goals que eu jogava, mas dessa vez valendo dinheiro real. Jogava de 45 jogadores, o de 90, de 180, até que eu comecei a jogar os HUs, Hyper Turbo. E aí eu tive a ideia genial da minha vida, a estratégia perfeita nos HUs.
que era o seguinte. E eu fazia? Eu jogava de 1,50, $1,50. E aí eu ganhava um, perdia outro, aí ganhava, perdia, ficava naquela, não ganha nem perde tanto. Aí o que eu pensei? Falei, pô, se eu jogar o de 1,50 e perder, o próximo de 1,50, se eu ganhar, eu vou ficar no 0 a 0, porque ele paga 3. Na verdade, ele paga até menos do que 3, deve pagar 2,97, alguma coisa assim, porque tem o reiki. E eu acabo ficando meio que elas por elas, na verdade, sai até perdendo. Se eu perder um e ganhar o próximo, eu ainda saio um pouco no prejuízo. Então, qual que foi a minha ideia brilhante? Se eu jogar o de 1,50 e perder, o próximo que eu for jogar vai ser o de 3, porque o de 3 vai pagar 6 ou quase isso. E aí eu recupero o que eu gastei no de 1,50 e no de 3 e já saio no lucro. Porque eu vou ter investido 3 mais 1,50 do primeiro que eu perdi, 4,50. Se o de 3 paga 6, eu vou ter 1,50 de lucro. Falei, opa, então eu já vou ficar no lucro mesmo ganhando um e perdendo o outro. Falei, opa, essa ideia é boa. E se eu perder o de 3? Aí eu jogo de 6. E assim sucessivamente. Porque sempre o de cima que eu ganhar, eu pago todos os outros que eu investi. Olha que ideia maravilhosa, né? Sensacional. Porque o que eu pensava na minha cabeça? Pô, uma hora eu vou ganhar. Então eu vou jogar o de 1,50, eu vou perder, o de 3 eu vou perder, o de 6, de 12, de 30, de 60, 120, 200, uma hora eu vou ganhar. E eu só preciso ganhar um jogo para ficar positivo. Então eu posso perder lá 8 jogos seguidos, se eu ganhar um, eu tô no lucro. E aí eu fui fazendo essa estratégia, que até que deu certo, entre aspas, por um tempo, e depois, obviamente, que, que eu me ferrei, né? Eu vou mostrar no gráfico para vocês aqui como que foi na prática, né, essa estratégia, para vocês não repetirem ela, pelo amor de Deus. Porque, obviamente, que isso é uma cagada total, então, o conselho realmente é uma coisa que não tem nem cabimento, né? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês como que foi a estratégia mirabolante que eu usei nos HUs Hyper Turbo. E a gente vê que no início até que deu certo e tal. Eu saí ali, fui para 20, 30 e poucos, aí deu aquela queda, mas pela estratégia eu subi novamente, fui subindo, subindo, subindo. Aqui a gente vê que tem mais umas quedinhas no meio do caminho, que são aqueles torneios mais caros que eu estou jogando, e no próximo eu já recuperava. Então até ali estava dando certo. E aí eu fui subindo até chegar nos 255, depois de 200 jogos. Só que claramente, em algum momento ia acontecer isso. Eu ia começar a perder, jogar mais caro, perder, 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 até que eu ia chegar lá de $200 e perder também. Por quê? Eu não contava com duas coisas. Quando eu bolei essa estratégia ridícula, eu não pensei em duas coisas. Primeiro, conforme eu vou subindo de limite, os buy-ins vão ficando mais caros, eu vou enfrentando jogadores melhores do que eu. Então, o de 1,50, beleza, tranquilo. O de 3 pode até ser tranquilo, mas você já tem alguns jogadores um pouco melhores. O de 6, o de 12, de 15 que tiver, não sei, não lembro quais limites que tinham. O de 30, o de 60 vai dificultando muito mais a minha vida. Os caras são muito melhores. O de 60, o de $200, pô, não tem nem comparação jogar um HU de $200 e um HU de 1,50. Então, conforme eu ia subindo, ia ficando mais difícil para mim. E tem um outro ponto também que eu não considerei, que é a questão do psicológico. Então, pô, você tá lá jogando de 1,50, ganhei, legal. Aí perdi, vou jogar de 3 aqui, ganhei, beleza. Aí você perde, vai jogar de 6, de 7 que tinha, lembrei agora, de 7. Aí você perde. Aí você vai jogar o de 15. Você começa a ficar meio assim, pô, eu jogo torneio, eu jogo HU de $1. Agora eu tô jogando de 15, tá ficando meio caro já. Aí você vai e perde. Aí você tem que jogar o de 30. Você pensa, meu, de 30, pô, é bem puxado pra mim já. Mas tem que seguir a estratégia. Vamos lá, que uma hora eu vou ganhar. E aí você vai subindo, e conforme você vai subindo, você vai ficando mais nervoso, você já não joga direito, tá enfrentando jogadores melhores, e seu psicológico tá totalmente abalado. Então, a hora que eu perdi o de 30, o de 60, eu falei, meu Deus, o que que eu faço, né? E aí continuo, jogo de 120, nem tinha 120, tinha que ser o de 200 direto. E eu falei, meu, vou ter que jogar, né, para continuar. Até que eu joguei o HU de $200 e aconteceu o quê? Perdi, lógico, porque eu tava jogando tremendo, né? Eu tava suando frio
quando que eu ia conseguir jogar o HU em boas condições desse jeito? Se nem o de 1,50 tranquilo eu jogava bem, imagina o de 200 nervoso, me tremendo todo. E o cara do outro lado lá devia estar acostumado a jogar o de 200, estava lá, só mais um para ele, e deve ter me amassado nessa HU, né? E aí, claro, né, que eu fui perdendo. Sem contar que é normal, mesmo você jogando de 1,50 ali uma hora, você vai pegar uma downswing ali, vai ter uma variância negativa, vai dar um azar de perder 8 seguidos, pode acontecer. Imagina jogando mais caro, pior ainda. E aí foi exatamente o que aconteceu. Se a gente ampliar aqui, fui perdendo, perdendo, aí conforme eu ia subindo, eu ia perdendo mais, né? Você vê que aqui a queda já é grande, aqui maior ainda, até sair de 270 para menos 138, porque eu fui perdendo, perdendo, perdendo. E aí no fim das contas eu me atolei aqui. Aí depois, não contente, eu fui tentar de novo a estratégia, comecei a subir de novo e bum, despenquei. E aí eu falei, não, chega, não vai dar certo mesmo. Depois precisei de 500 jogos para perceber que essa estratégia não ia dar certo, porque a ideia era ir subindo aos poucos. E o que acontece é o contrário, né? Você desce com tudo. E aí eu continuei jogando meus HUzinhos ali e tal, mas de forma mais moderada, porque conforme eu tava caindo aqui, eu ia quebrando, né? O meu bankroll não tinha controle nenhum de bank, então eu tinha lá meus US$ 300 e jogava o HU de 200 e ia me atolando, e quebrando, e até que chegou uma hora que eu falei, não, não dá mais para fazer dessa forma. E aí eu parei de usar essa estratégia mirabolante, totalmente sem noção. E aí eu continuei jogando os HUs ali, Hyper, mas sem subir muito o limite, jogando até 3,50, até US$ 7, que eu já não deveria jogar, mas eu não tinha noção disso. E fui levando. E aí eu fui jogando também os sitting goals de 18, de 45, de 90, de 180 jogadores. Eu ia tirando para todo lado, na verdade. Eu não sabia bem o que jogar. Então eu jogava todos esses, mais os HUs, Hyper Turbo, e ia jogando. Também mesclava com um MTT, que eu jogava até 4,40. E tive até meu primeiro mini hit jogando MTT. E aí no final das contas, meu gráfico de 2015, de julho, quando eu comecei até o final do ano, ficou assim. Bem esquisito, né? Mas sempre perdendo. Fiz 3.000 jogos, sendo a maioria HU de Hyper Turbo, mesclando com 90 jogadores de US$ 5 nocaute e 180 jogadores de $1 Hyper e alguns 180 de 2,50 Turbo, mesclando também com alguns MTTs até 5,50. O interessante é perceber que mesmo tendo esse gráfico feio, negativo, tendo 3.000 jogos e quase 2.000 down, se a gente filtrar o de 90 e 180 jogadores, eu tinha ficado positivo. Tinha feito 800 jogos e 300 up. Então, mesmo no início, fazendo um monte de besteira, sem saber direito o que jogar, se eu filtrasse os de 90 e os de 180 jogadores, eu estava sendo positivo. Só que na época eu não percebia isso. E aí, no ano seguinte, 2016, eu passo a implementar no meu jogo os hypers de 9 jogadores, single table, até US$ 15, coisa que eu não deveria fazer. Então, eu não tinha controle nenhum de bankroll, não sabia qual limite eu deveria jogar e jogava mais caro mesmo, até US$ 15, e fazendo um volume insano de 1,50, de 3,50, de 7, de US$ 15. E aí eu termino o ano fazendo 30.000 jogos, porém negativo de novo. Fiz 30.000 jogos e fiquei US$ 700 negativo. Porque apesar do grande volume que eu fazia, eu não batia os limites que eu estava jogando. Ou talvez o meu problema fosse a indisciplina, porque eu jogava 30 telas simultâneas e eu ia abrindo, abrindo, abrindo tela sem parar. E imagina, se em MTT já é difícil abrir 30 telas, você pensa num torneio Hyper Turbo, num Sitting Go Hyper Turbo de 9 jogadores, que toda hora tá funilando, tá com 8, 7, 6, a mesa tá sempre curta, tá na hora da bolha toda hora com 4 jogadores, porque premiam 3, então tem CM envolvido, você vai jogar o three-handed, o HU toda hora. E eu chegava a jogar 5 HUs simultâneos, com mais 10, 12 telas, e sem time bank, era uma loucura total. Então não tinha disciplina nenhuma, jogava de qualquer jeito, jogava com a tela sobreposta, uma atrás da outra, porque se for jogar com elas abertas, realmente era impossível.
E eu jogava de qualquer jeito, fui jogando, 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 passei o ano inteiro assim, fazendo um volume muito grande mesmo, mas que no final não valeu de nada, porque eu fiz, como eu mostrei, eu fiz 30 mil jogos e fiquei negativo. Mas o interessante é que mesmo nessa loucura toda, nesse monte de tela, jogando buy-in que não deveria, eu ainda terminei o ano dentro de uma tabela de líderes de ranking, que foi no Hyper Turbo de 1,50. Então nesse eu fiquei positivo, tinha um gráfico lucrativo ali, fiz quase 8 mil jogos e fiquei 286 up, que me colocou dentro de uma das tabelas de líderes. Nesse tipo de City, que era o mais barato. Então provavelmente eu conseguia bater ele mesmo jogando nessa loucura toda, eu ganhava no volume. E aí eu acabei entrando em uma das tabelas de líderes, que era o de Hyper Turbo, 9 players, até $2. Eu fiquei em 20º lugar em 2016. Além de ter ficado positivo nesse tipo de City, filtrando novamente os de 90 e 180 jogadores, eu também fiquei positivo. Não era um gráfico muito bonito, ele subia e descia, oscilava bastante, mas no final das contas eu fiquei up. Depois de 850 jogos, eu fiquei $85 up. Então eu não era tão perdedor nesses de 90 e 180 jogadores. O que estava me prejudicando mais era os Hyper Turbo, mas eu não estava percebendo isso na época. Tanto que no ano seguinte, 2017, eu comecei a introduzir outros tipos de Hyper Turbo, que eram Six Max, além dos de 9 jogadores Turbo e o de 10 jogadores o 50-50, aquele que você tinha que ficar entre os 5 primeiros para ganhar a premiação. Mas no PS não era o dobro ou nada. Tinha uma modalidade que era o dobro ou nada, bastava você ficar em quinto, que você já ganhava o dobro do seu buy-in. Mas no PS não. Além de ficar entre os 5 primeiros, com quanto mais ficha você terminava o torneio, mais dinheiro você ganhava. Então os caras continuavam pressionando bastante na bolha ali, não era você só garantir o seu quarto, quinto lugar que você ganhava a mesma coisa, não. O PS forçava você a continuar jogando, mesmo depois que você tivesse com a vaga garantida. Porque às vezes você caía em quinto lugar, mas a premiação que você ganhava, caso você tivesse muito short, mal pagava o buy-in que você tinha investido. Então não era o dobro ou nada, era o 50-50. Era parecido, mas tinha essa questão das suas fichas valerem dinheiro também. Então acabava sendo não tão parecido assim. E aí durante o ano eu fui aumentando todos os meus limites. E aí junto com esses seats eu fui mantendo também os de 90, de 180 jogadores. Coloquei alguns regulares também e os Turbo On Demand que existiam na época, que era novidade. E aí veio minha primeira cravada de MTT micro e um vice-lugar também em MTT, que eu já estava jogando até $11, que não deveria também. E aí depois disso eu aumentei todos os limites dos seats, de 9 jogadores turbo, do 50-50 até $60, de 90 jogadores até $11, de 180 jogadores comecei a jogar o 3,50 com rebuy e MTT até 22. Então eu aumentei todos os meus buy-ins, obviamente de forma incorreta, não deveria ter aumentado nada, mas eu fiz dessa forma e continuei jogando todos esses seats, os MTTs e o Six Max Hyper também. Eu cheguei a jogar alguns regulares até de $100, então eu estava aumentando bastante o buy-in de forma totalmente equivocada, totalmente indisciplinado. E eu termino o ano com 21 mil jogos e novamente negativo. Vou abrir o gráfico aqui de 2017, fiz 21 mil jogos e menos 1,5, $1.500 down. Como eu falei, eu joguei muitas modalidades, então eu joguei Hyper Six Max, Hyper de 9 jogadores, Turbo de 9 jogadores, 50-50, 90 players, 180 players, 3,50 com rebuy, MTTs mais caros. Eu fui jogando de tudo e no final das contas eu fiz um volume bom, fiquei negativo, gráfico totalmente maluco, parecia um eletrocardiograma, ficava indo para cima e para baixo. E no fim das contas, mais uma vez eu saí perdendo dinheiro no ano. E sempre que eu ia perdendo, eu ia quebrando e colocando mais dinheiro, ia quebrando e colocando mais dinheiro. Eu quebrei, durante esses anos, eu quebrei várias e várias vezes. Só que apesar desse gráfico maluco e negativo no final do ano, algumas modalidades se destacavam, como o de 9 jogadores, $25, nocaute, que eu tive um gráfico bem consistente, chegando a mais de $3.000 de lucro. Além dele, o 50-50 eu também consegui ficar com um gráfico positivo de $15. Depois de fazer 2.500 jogos, eu fiquei quase um K up. E mais uma vez, o de 90 e 180 jogadores, eu também fiquei positivo.
depois de 2.391 jogos, eu fiquei 1,5K up. Então essa era uma modalidade que eu nunca perdia, de 90 e 180 jogadores. E aí eu comecei a perceber isso, que os cities Hyper Turbo estavam me prejudicando, e os que eu estava mais ganhando eram de 90, de 180 jogadores, e começando a ganhar nos de 9 e 10 players Turbo. E aí, mais uma vez, apesar de ter ficado negativo no ano, eu entro novamente em algumas tabelas de líderes de ranking. Dessa vez eu fiquei em sétimo lugar nos seats de 9 a 10 jogadores, turbo, até $35. Em 15º nos seats de 9 a 10 jogadores, regular, de $36 a $100. Claramente, o que estava prejudicando o meu jogo eram os hypers mesmo, que eu jogava sem cautela nenhuma. Pelo contrário, eu jogava muitas telas, buy-ins altos, não deveria, o que estava me prejudicando muito. Tanto que se eu cortar os hypers desse ano, a gente filtrar o gráfico só com turbo regular, eu tenho 13 mil jogos e mais de $1.000 up. Não é aquela maravilha de gráfico ainda, mas pelo menos seria um ano que eu teria ficado negativo caso eu não tivesse jogado os hypers. Em contrapartida, se a gente filtrar o gráfico só com Hyper Turbo, a gente vê que foi um desastre total. Por quê? Pelo que eu falei. Primeiro que o Hyper tem uma variância maior, já de natureza, não é uma modalidade fácil de se jogar. Segundo, que eu jogava buy-ins acima do que deveria, que eu não tinha a menor noção de controle de bankroll, então eu jogava até $15, sendo que eu mal bati o de 3. E com aquela loucura das telas, jogando até 30 telas simultâneas, sem prestar atenção no que estava fazendo, sem saber o que estava fazendo, e sem ter técnica e capacidade para poder jogar uma tela, imagine 30. Então, foi uma das maiores cagadas que eu fiz aqui no início, e fiz durante um bom tempo ainda. Mas eu acabei percebendo isso no final desse ano de 2017. E além dos hypers também, que eu percebi que estava me prejudicando, era que eu estava jogando limites muito acima do que eu deveria. Então, se a gente filtrar novamente o gráfico de 2017, sem os hypers e até $25 apenas, aí a gente já vê que o gráfico já fica bem mais bonito, com 12 mil jogos e quase 5 mil de lucro. Então, claramente, meu problema estava na indisciplina, jogar torneios que não deveria, os hypers, e jogar limites muito caros, que eu não batia. Bom, acabou 2017, eu iniciei 2018, voltando a perder. Até naqueles que eu estava ganhando, eu comecei 2018 perdendo, que eram de 90 jogadores, de 180 jogadores, e o Single Table Turbo, de 9 jogadores. Talvez eu tenha pego uma variância negativa, mas alinhado ao fato de que eu ainda tinha muitos leaks no meu jogo, em março eu decidi dar um basta nisso tudo e realmente levar o poker a sério, ter um foco mesmo e passar a ser lucrativo definitivamente, porque eu sentia que eu tinha vantagem sobre os adversários, mas por algum motivo eu não conseguia engrenar, não conseguia ganhar de fato. Foi aí que eu decidi investir em conhecimento. Eu fiz o curso do Akari, que me fez melhorar alguns leaks que eu tinha no meu jogo, e juntando isso à minha experiência, sem cometer os mesmos erros do passado, dali para frente tudo mudou. É claro que o curso teve um peso enorme na parte técnica do meu jogo, mas eu acredito que o principal fator foi eu ter mudado a chavinha na minha cabeça e eu querer realmente levar o poker a sério e passar a ganhar. E não jogar ele de forma recreativa só e perdendo e jogando de qualquer jeito, de forma indisciplinada. Eu cansei de perder e resolvi que eu queria começar a ganhar e entender por que eu não estava ganhando. E a partir daí eu comecei a focar mais nos torneios que eu sabia que eu era lucrativo, ou que pelo menos eu tinha uma tendência a ser lucrativo, que era o de 180 jogadores, o 3,50 com rebuy, o de 90 jogadores até $11, nocaute, o turbo de 9 jogadores, single table, e o 50-50 até $30, que eram as modalidades que até então eu estava ganhando. E aí eu termino o ano de 2018 com 23 mil jogos, vou abrir o gráfico aqui. Eu termino o ano com 23 mil jogos e 11,5K up. Esse valor não é real, tá? Porque o Sharkscope não contabiliza os rebuys do 3,50 com rebuy, de 180 jogadores. Como eu fiz um volume maior neles esse ano, o lucro acaba ficando um pouco distorcido. Mas a gente já percebe que teve uma melhora significativa no meu gráfico e eu entrei mais uma vez em algumas tabelas de líderes de ranking. Dessa vez eu fiquei em 15º lugar em Sitting Goal do Brasil geral e em 22º no Mundial de Sitting Goal até $5. E o fato de eu ter entrado para a tabela de líderes de ranking de Sitting Goal geral do Brasil me motivou bastante a 2019 eu focar mais em Sitting Goal.
Porque aí eu pus na cabeça que meu foco seria terminar o ano de 2019 em primeiro possível do mundo. Porque naquele momento eu já tinha melhorado meu jogo tecnicamente, eu já sabia o que eu tinha que jogar, eu já sabia onde que eu era bom, e eu decidi que aquele ano eu ia focar no que eu era realmente bom. E sempre mirando o objetivo máximo lá em cima. Tem um livro chamado O Príncipe, do Maquiavel, que ele diz: quando você mira em algum objetivo, tenta mirar lá em cima. Tenta colocar o seu alvo mais alto possível. Porque se você não conseguir alcançar lá em cima, pelo menos você vai chegar mais longe do que você imaginava. Então a gente pode usar isso como exemplo para várias situações da nossa vida. Uma prova que você quer estudar para tirar 8, você vai tirar 8, você vai tirar 7, ou você vai tirar 6. Se você estudar para tirar 10, fala, não, eu quero tirar 10 nessa prova. Pode até ser que você não tire 10, mas você vai tirar 9, você vai tirar 8,5, que vai ser melhor do que o que você estava estipulando tirar quando você queria tirar 8. Então, sempre que você tiver um objetivo bem acima do que você estava planejando, você pode até não alcançá-lo, mas pelo menos você vai chegar mais perto do que você imaginava. É claro que você não vai traçar objetivos impossíveis, porque senão você vai sair muito frustrado no final das contas, já que vai ser impossível de alcançar aquele objetivo, você não vai conseguir, e aí você vai criar uma expectativa e vai acabar saindo frustrado. Mas tem um objetivo grande que seja possível de alcançar, que pode ter certeza que você vai chegar bem mais próximo do que se você traçar um objetivo mais baixo ali, mediano. Então essa era a minha meta de 2019, porém eu comecei o ano já com uma série que começou no PokerStars e eu aumentei o buy-in até 109 nos MTTs, já começando com indisciplina. Então eu tinha essa parte ainda para ser melhorada. Mas o foco mesmo era o 3,50 com rebuy, o de 9 jogadores turbo, e eu comecei a introduzir também os de 18 players, novamente aumentando os buy-ins até 30. E aí foram passando os meses, eu fui baixando o buy-in do MTT, comecei a jogar em outros sites e resolvi focar de verdade nos sitting goals. O foco era praticamente total nos sits, já que esse era o meu objetivo no ano. E aí eu acabei cravando o Power Fast do Party Poker, ganhando meu maior hit até então, que foram $3.400, e tendo meu melhor mês da carreira. Eu continuo focando em sitting goal, de 9, 18, 90 e 180 jogadores, baixando de novo o buy-in dos MTTs até $22, o que já era um pouco alto ainda, já que eu não focava tanto em MTT, mais sitting goal, mas continuei focando em sit. Até que eu fiquei em segundo lugar no WCUP, sendo vice-campeão mundial, tendo novamente meu melhor hit, de $6.300, num torneio de quase 7.000 pessoas. E novamente tendo meu melhor mês da carreira. E aí eu comecei a jogar um pouco de live também, coisa que eu nunca tinha feito, não jogava live, só jogava online. Mas o foco ainda continuava nos sits online. E aí logo depois eu cravei o Bounty Builder 750, ganhando $3.000 num field de mais de 4.000 pessoas. E no live, que eu tinha acabado de começar a jogar, eu fiquei em segundo lugar no IPF, Interior Poker Fest, que tem no H2 de Campinas. Eu peguei segundo lugar no Main Event, ganhando quase R$30.000. E aí vem uma coisa curiosa. Por que eu tô falando dos hits que eu tive nos MTTs? Porque eles aconteceram na fase que eu estava mais focado em sitting goal. E nessa fase, eu acabei melhorando muito os meus resultados nos MTTs. Porque eu passei a jogá-los sem pressão, desapegado. Então, eu chegava na reta do MTT, eu já não estava preocupado mais, porque o meu foco era o sitting goal. Então, para mim cair daquele MTT, eu não me importava mais. E aí eu jogava sem pressão, não tinha medo de cair na reta, jogava de forma mais agressiva, ia lá e cravava. Então, isso é interessante para a gente pensar como interfere o psicológico na hora de a gente estar jogando um MTT. É claro que eu melhorei meu jogo tecnicamente, mas eu não tenho dúvidas de que o fato de eu não estar me importando tanto com eles me fez chegar com mais frequência. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês também. Tente não criar tanta expectativa, querer tanto cravar um torneio grande, porque vocês vão acabar ficando travados e quanto mais soltos vocês jogarem, melhor. Bom, aí eu continuo focando no Sitting Goal e acabo ganhando uma vaga no satélite para jogar o BSOP Millions. Peguei uma vaga no satélite online, no PokerStars, para jogar o BSOP em dezembro. E do meio para o final do ano, eu já estava alcançando o primeiro lugar no Sitting Goals do Brasil, na tabela de líderes. Mas aí em dezembro eu tive que ficar uma semana sem jogar por conta do BSOP, onde eu peguei uma CMFT em um torneio Turbo Knockout, e eu peguei ITM no main event que eu tinha satelitado pelo PokerStars. E foi bem bacana, que eu peguei ITM de um torneio que eu estava satelitado, e eu já tinha combinado com o pessoal da Hamburgada do Bem que eu ia fazer uma doação de 1% do meu lucro, caso eu pegasse ITM no main event do BSOP. E
foi legal pra caramba, porque eu consegui pegar ITM e fiz essa doação para eles. Inclusive, quem quiser pesquisar aí, só entrar lá no Instagram deles, Hamburgada do Bem. É uma instituição beneficente que ajuda a criançada fazendo hambúrgueres por todo o Brasil. Eles fazem vários eventos, é bem bacana. Então entra lá e dá uma força para a galera também, que é um projeto bem sério, bem legal mesmo. Bom, falando mais do BSOP, lá eu conheci os donos do Full e eu conversei com o parceiro Gustavo Mastelotto, que é o 22 é Nuts, monstro do poker. Conheci eles por intermédio de um casal top demais do poker também, a Marcela e o Paulo Brito, que acabaram nos apresentando e me indicaram, entre aspas, para começar a jogar no time deles. E na hora eu não levei muito a sério, porque eu não tinha intenção de jogar para time. Mas como eu já estava em mente que em 2020 eu ia buscar outros desafios para mim, eu ia começar a focar nos MTTs, eu pensei que realmente poderia ser uma boa forma de eu evoluir neles, entrando por um time de elite, como era o Full. E assim a gente trocou contato para conversar melhor depois. Enfim, eu consigo terminar 2019 atingindo meu objetivo no início do ano, com quase 30 mil jogos e 40k up, mas novamente esse número não é real, porque eu foquei bastante nos 3,50 com rebuy, e como eu disse, o Sharkscope não considera os rebuys que você dá, então esse número é próximo de 28 mil dólares mais ou menos, mais do que eu ganhei no live. E dessa forma a gente acabou entrando de vez nas tabelas de líderes. Eu terminei 2019 em primeiro lugar no Brasil de Sitting Goal geral, primeiro lugar do mundo e Sitting Goal de 9 jogadores até 35 dólares, que era o que eu estava focando. E em terceiro lugar no Sitting Goal geral mundial até 5 dólares, entre outras tabelas. E um pouco antes do final do ano, eu conversei mais uma vez com o pessoal do Full e a gente fechou um acordo para eu iniciar 2020 no time deles. E aí, em 2020, eu comecei os trabalhos no Full, porém, como ainda era o primeiro mês, a gente ainda estava conversando sobre a grade que eu iria jogar e tal, eu acabei mesclando os MTTs até 55 com 3,50 com rebuy. No live eu joguei mais uma etapa do IPF, caindo na CMFT do Main Event e jogando meu primeiro Super High Roller, que eu peguei um segundo lugar. Fiquei bem feliz também. Mas a partir do segundo mês, em fevereiro, eu decidi cortar de vez os Cits e o live e focar 100% nos MTTs online, já que o meu objetivo esse ano era evoluir neles. E já no primeiro mês, focado em MTT, em fevereiro mesmo, eu acabei cravando o Carnaval Series, uma série da Espanha, tendo o meu maior hit da carreira até o momento, junto com o W Cup. Ganhei 5.700 euros, que se equivalia aos 6.700 dólares que eu tinha ganho no W Cup. Eu acabei subindo de reta depois desse hit, e no mês seguinte, em março, eu fui vice-campeão no Super Thursday Scoop da Espanha e cravei o Bigger 22 de domingo no PS, batendo novamente o meu recorde pessoal e chegando à minha primeira premiação de 5 dígitos. Tá bom, vai, foram 9.936 dólares a premiação. Em um field que tinha mais de 3 mil jogadores e uma FT muito complicada, com muitos adversários de alto nível. Foi bem difícil aquela FT mesmo. Aqui eu coloquei o gráfico de 2020 até o momento, até abril. Com isso eu acabei subindo de reta mais uma vez e no mês seguinte eu peguei a maior downswing da minha vida, chegando a 10k down, que é esse ponto aqui. Eu tava com 16.900 up e acabei caindo para 6.200. Então eu tive uma boa downswing ali, mas eu sabia que era normal, porque eu estava jogando bem mais caro, até 109, com alguns de 215, e os fields muito grandes, porque estavam tendo séries em todos os sites. Então aquela downswing já era esperada. Bom, por sorte eu acabei conseguindo tirar essa downswing até a metade do mês, depois de pegar um segundo e um terceiro lugar no Power Fest e outro vice-lugar no Bounty Builder 55 de sábado, que é aquele 70% nocaute, então você imagina a loucura desse torneio, né? Entre outras retas que eu peguei também. E aí eu consegui sair dos 6 mil e voltar para o topo do gráfico de novo. Mesmo não tendo cravado nada muito grande, com esses resultados eu consegui ficar positivo no mês e voltando a acreditar que eu sou capaz de ser lucrativo nos MTTs e até nos MTTs mais caros, da mesma forma que eu estava sendo nos CITs. Bom, hoje eu olho para trás e fico feliz por chegar onde eu cheguei, apesar de querer ir muito mais longe ainda, mas só eu sei que eu passei no início, quando eu jogava de forma totalmente equivocada, sem controle de bankroll, com muitas telas, quebrando várias vezes, tendo que colocar dinheiro no PokerStars todo mês praticamente. Então, quem olha para mim hoje acha que minha vida foi fácil, que a minha vida é fácil, que meu caminho foi fácil, mas poucas pessoas sabem o que é jogar 30 mil jogos durante o ano inteiro e no final ver que você saiu negativo. E não contente no próximo ano fazer mais 21 mil jogos e no final sair negativo de novo.
perdendo ainda mais do que no ano anterior. E é algo que eu realmente não desejo para ninguém que joga, porque o processo não é fácil. Realmente o caminho é tortuoso e bem complicado mesmo. Mas o lado bom dessa história é que eu posso hoje olhar para tudo isso como um aprendizado. E eu realmente posso dizer que eu venci. Porque apesar das dificuldades e todos os erros que eu cometi, eu nunca desisti, nem sequer passava pela minha cabeça parar. Porque eu sempre fui movido a desafios e, sem dúvidas, esse era o maior da minha vida. E apesar de tudo, durante toda essa dificuldade que eu estava passando ao longo desses 3 anos, eu me encontrava com alguns amigos e eles sempre me perguntavam: e aí, como é que tá o poker? Recuperou o que perdeu? Vai dizer quanto que você perdeu ou não? Porque eu sempre dizia para eles: eu não vou dizer o valor que eu perdi e eu ainda não recuperei, mas eu vou recuperar e o dia que eu recuperar eu vou dizer quanto que eu perdi. E assim aconteceu por 3 anos. A gente não se encontrava muito. Tinha um que morava no exterior e ele vinha para cá 2 vezes por ano. Mas ele sempre perguntava como que estava no poker, se eu já tinha recuperado e tal. Até que a gente se encontrou novamente em 2018. E eu apenas esperei pela pergunta, né? Que ela sempre vinha. Mas dessa vez a minha resposta foi diferente. E finalmente eu pude encher o peito e dizer: sim, eu recuperei. E aí eu falei o valor que eu tinha perdido, que era US$ 5.500 o total até 2018. E o que mais me satisfazia não era recuperar o dinheiro que eu tinha perdido, mas sim poder dizer que eu consegui me superar, recuperando minha confiança e a minha crença em mim mesmo, que valia mais do que qualquer outra coisa, qualquer dinheiro que eu tivesse perdido. Bom, hoje eu ainda passo nervoso com esse joguinho, mas eu mantenho a cabeça erguida porque eu sei que eu ainda tenho muito que evoluir e agora com mais experiência para ainda poder errar, mas errar menos do que antes. E nunca cometer os mesmos erros que um dia eu cometi. Aquela falta de disciplina, de jogar muitas telas, buy-in que não deveria, sempre pensando em não cometer os mesmos erros do passado. Vale lembrar também que sempre que eu joguei, durante esse percurso todo, eu estava trabalhando, mas eu sempre dava um jeito. Eu jogava no horário de almoço, tinha uma época que eu estava trabalhando e fazia faculdade, então eu jogava depois de chegar em casa da facul, à noite. Eu entrava, começava a jogar à noite e até de madrugada para acordar no dia seguinte, trabalhar cedo. Quando eu já tinha mudado de horário no meu serviço, que eu fazia horário comercial, e depois eu acabei saindo da multinacional e comecei outro trabalho. Mas sempre que eu tinha um tempo livre, eu dava um jeito de jogar. Afinal, quem quer dá um jeito, né? Quem não quer, arruma uma desculpa, como a gente sempre ouve falar por aí e cai como uma luva no caso do poker. Bom, essa história toda que eu acabei de contar para vocês, da minha vida no poker, ela acabou me ensinando muitas coisas que eu quero repassar para vocês. Se você chegou até aqui, parabéns por ter me ouvido falar por tanto tempo. E eu acho que dessa história dá para tirar algumas lições bem interessantes. A primeira delas que eu diria para vocês é: tenha foco. Não sai jogando tudo por aí, sem saber o que você está fazendo. Foque em alguma coisa e seja bom naquilo, para depois você expandir para outras áreas. Então não fica querendo jogar tudo, todos os seats, de HU, Hyper até Turbo de 180 e MTT mais caro. Eu jogava de tudo, muitas telas, não sabia o que estava fazendo. Então foca em alguma coisa. Ah, vou jogar Sitting Go. Qual Sitting Go? Esse aqui? Beleza, foca nele, nesse daqui. Vê os seus resultados, como que eles estão. Tá indo bem, tá indo mal? Não, tô matando o field. Beleza, agora começa a jogar outra coisa. Pode ser MTT também. Ah, vou focar em MTT até tantos dólares ali, até US$ 2. Beleza, vai jogando, vai subindo. Mas não sai querendo jogar tudo. MTT, Sitting Go, Cash. Escolhe uma modalidade e foca nela. Uma outra coisa é, não jogue torneios que não deve acima do seu limite. Se você não bate nem o que você está jogando hoje, não vai ser no de cima que você vai bater. Eu quebrei muita cabeça com isso também. Ficava aumentando bainha, e quebrava, e quebrava, e quebrava por causa disso. Sendo que eu não batia nem os limites mais baixos. Então, é trabalho de formiguinha, escadinha, bate primeiro de baixo, vai subindo, vai subindo. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois, porque não vai dar certo. Outra coisa, não jogue tão pressionado, principalmente MTTs. Como eu falei, a época que eu mais ganhei dinheiro no MTT foi justamente quando eu estava focado no Sitting Go, porque eu acabei jogando os MTTs de forma bem mais leve, sem me sentir tão pressionado, sem me cobrar tanto, sem querer tanto aquela premiação. Porque aí eu não joguei travado, joguei bem mais solto
e, consequentemente, eu acabei tendo os meus melhores resultados dos MTTs. Enfim, seja disciplinado. Faça tudo o que eu citei aqui e seja dedicado, estude, não jogue muitas telas, desfocado, mexendo no celular, com distrações, com setup ruim. Invista em você, no seu local de trabalho. Tenha um computador decente, um lugar tranquilo, sem pessoas falando com você. E principalmente, invista no seu conhecimento. Paga um curso, paga alguém para analisar o seu torneio, para analisar sua hand history, porque isso é muito importante. Isso vai mudar totalmente a sua forma de enxergar o jogo, sua visão sobre o jogo. Então não fica querendo primeiro ganhar um torneio para depois investir em conhecimento, para depois pagar um curso. Ah, não, vou jogar aqui a hora que eu ganhar alguma coisa, aí eu pago o curso. Cara, é o contrário. Primeiro você investe, pega o dinheiro que você ia jogar e investe no curso. E você vai ter um retorno dentro do jogo muito mais rápido. Nenhum arquiteto, engenheiro constrói uma casa para depois fazer faculdade. Primeiro elas estudam, se formam para depois exercer a função. Nenhum cardiologista vai pensar, vou fazer 100 cirurgias do coração aqui para depois me formar e saber o que eu estou fazendo. Pô, não faz sentido. Primeiro você aprende teoria, depois você coloca em prática. Beleza? Bom, é isso, galera. Antes de terminar aqui, eu não posso deixar de agradecer algumas pessoas, a minha família, que apesar de não entender bem o que estava acontecendo, ela nunca esteve contra mim, sempre me deu apoio. E claro, eu acredito que o fato de eu estar sempre com outro trabalho fixo ajudava. Mas eu sei que alguns pais são contra filhos que jogam pôquer, por julgar que é um jogo de azar. Então eu agradeço a eles e principalmente para minha esposa, porque essa sim sentiu na pele, mas esteve comigo desde o início, perdendo praticamente todos os domingos para deixar eu jogar e sempre me ver perdendo e sofrendo com isso, mas sempre me dando força e me incentivando para continuar. Ela esteve comigo na pior fase e hoje, passando pela melhor fase, ela continua comigo e nós dois com aquela sensação de que tudo isso valeu a pena. Então eu tenho muito que agradecer a ela. Bom, hoje eu tenho um projeto de mentoria, uma ideia que surgiu após muitas pessoas me perguntarem se eu dou coach e se eu faço review de hand history e também pela minha vontade de querer ajudar as pessoas que estão iniciando agora, para que eu possa contar melhor a minha história e fazer com que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi no início, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu não tive alguém para me ajudar naquela época, talvez por culpa minha também de não ter ido atrás de alguém. Então eu me sinto um pouco na obrigação de ajudar o pessoal que está começando. E também pessoas com nível intermediário, que estão buscando evolução dentro do jogo, que já jogam há algum tempo, mas que querem evoluir. Com isso eu criei um canal no Telegram, que eu vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? É um canal gratuito e dentro dele você pode saber mais sobre a mentoria que eu vou lançar ainda esse ano. E aí ela será paga, mas esse canal do Telegram, ele não tem custo, você pode entrar lá, eu vou deixar o link aqui, tranquilo, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, já se inscreve no canal também, porque eu pretendo postar alguns conteúdos aqui para vocês. Então, deixa seu comentário, diz o que você achou, o que você mais quer ver aqui, quais são suas maiores dificuldades, que na medida do possível eu vou tentando ajudar. Me segue no Instagram também, que por lá eu posto alguns conteúdos. E não deixa de entrar no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Beleza? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço.